presença, estamos aqui, já louvamos, já oramos, e agora já ouvimos a palavra introdutória, agora vamos ouvir mais um pouquinho da porção da palavra do Senhor. O Senhor colocou no meu coração essa palavra nesta noite para que nós compartilhemos juntos esta mensagem, que eu creio que vai falar com cada um de nós. Amém. Eu quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 51. Graças a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Abre a tua Bíblia no Salmo 51, vamos ler os versículos da palavra do Senhor, para que possamos então meditar nesta palavra que é o pão. Amém, irmãos? Amém. É o pão para nós nesta noite. Eu creio, tenho certeza que o Senhor falou comigo, já tem falado comigo através dessa palavra, e vai falar com os irmãos também, e vai continuar falando comigo também, porque a palavra do Senhor é viva. Amém, irmãos? Amém. Salmo 51 diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler uns textos aqui, para depois nós podermos apreciar aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Diz assim o Salmo 51: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgas. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Amém, irmãos? Louvado é o nome do Senhor Jesus até aí, até o versículo 12. Poder tomar o assento. Graças a Deus, dando glórias ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Graças a Deus. Eu quero compartilhar esta mensagem com os irmãos nesta noite. Quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração através desta mensagem, deste salmo. Aleluia. E o Salmo 51 é conhecido, louvado o nome do Senhor Jesus, como o Salmo do arrependimento. Aleluia. Um deles, mas talvez o mais, digamos assim, famoso. Porque aqui expõe a história de um homem que cometeu um pecado horrendo, mas foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Louvado o nome do Senhor Jesus. Este salmo é a súplica de um homem que estava num sofrimento tremendo, de um homem que estava passando por um sofrimento tão grande, que logo mais nós vamos ver algumas referências que são concernentes ao que nós vamos falar aqui através desse salmo. Aleluia. E esta palavra eu creio que é para mim, para ti
e para todos nós que estamos aqui. Que embora nós tenhamos cometido ou talvez estejamos cometendo algo, né? Mas temos um Senhor que é misericordioso e nos alcança a sua benevolência, o seu amor, a sua misericórdia, para que nós possamos vencer as lutas neste mundo, né? Para vencermos os ardis de Satanás. Amém, irmãos? Amém. Este salmo, né? Se você vai ler o título que diz ali, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que ele renove um espírito reto. Aleluia. Amém, irmãos? Este salmo, né, de Davi é um dos salmos, como já disse, de arrependimento, um dos mais famosos. Mas temos outros, temos 7 salmos que, se nós formos ler, fala somente de arrependimento, sendo este o 51 o mais conhecido, o mais pregado, o mais falado, pois fala de um homem, né, muito importante na literatura bíblica, no Velho Testamento, homem esse conhecido de todo o povo de Deus, porque não há onde nós possamos ir, numa igreja onde seja pregada a palavra do Evangelho, que ninguém venha dizer que não ouviu falar de Davi. É quase que praticamente impossível, né, alguém dizer, um cristão já maduro, ou seja, pode alguém que ainda está novo, né, convertido, que ainda não tem intimidade com a palavra do Senhor, dizer que não conhece Davi, mas praticamente impossível para aquele que já serve ao Senhor há tempo, para aquele que já, né, acompanha a palavra do Senhor, dizer que não conhece ou não ouviu falar de Davi. Amém, irmãos? E este salmo, né, é um pedido de perdão e de arrependimento sincero, uma súplica deste homem, depois de ter cometido, né, o crime horrendo do qual eu falei, lá com Batseba, pois ele tomou, né, a mulher do seu próximo, colocou, né, Urias na frente da batalha para que o matassem, para que ele ficasse com esta mulher. Amém, irmãos? Você pode conferir esta palavra lá em 2 Samuel, capítulo 12, né, a partir do primeiro versículo, os irmãos vão saber, né, vão se inteirar da história que se passou, louvado o nome do Senhor Jesus, da história que se passou com Davi, Batseba, Urias, né, todo esse acontecimento, aonde resultou este salmo aqui, aonde este homem, né, que estava já num estado tremendo de aflição, como nós vamos ver em seguida, né, mas ele alcançou a misericórdia do Senhor, porque abriu seu coração, porque falou a verdade, porque se arrependeu verdadeiramente, e é assim que Deus quer, é assim que Deus gosta. Não importa aquilo que nós venhamos a fazer ou fizemos, que nós não possamos receber a misericórdia do Senhor, desde que cheguemos a Ele com arrependimento, desde que cheguemos a Ele, né, com um coração contrito, desde que cheguemos a Ele com verdade no nosso falar, desde que cheguemos a Ele com o nosso coração apertado e com arrependimento verdadeiro. É o que fez este homem, louvado é o nome do Senhor Jesus. E eu quero tirar deste Salmo 51 algumas lições para nós aprendermos nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E através deste Salmo 51 nós vamos entender, louvado é o nome do Senhor Jesus, né, como devemos agir quando cometemos algo de errado, quando fizemos algo de errado. Louvado o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos obter o perdão do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. E eu quero tirar lições deste salmo. Talvez os irmãos já leram e releram várias vezes, conhecem de cor e salteado, de frente para trás, de trás para frente, este salmo. Mas tem, né, aqui neste salmo, se nós prestarmos atenção, meditarmos, e começarmos a observar em seus versículos, nós vamos entender como Davi conseguiu o perdão do Senhor, como ele foi agraciado com esse perdão, dado que ele cometeu um crime horrendo, né, irmãos? Aleluia. Ele cometeu um homicídio, ou melhor, um homicídio, porque ele, né, colocou, né, ali aquele homem justo, Urias, na frente da batalha, depois
dele ter cometido um pecado, né, da concupiscência dos olhos. E os irmãos conhecem a palavra. Ele estava no seu palácio, diz a palavra lá no 2 Samuel capítulo 12, né? Ele estava passeando numa tarde e viu aquela mulher se banhando, se lavando, né? Uma mulher muito bela, diz a palavra do Senhor. E então ele deu luz, né, ao desejo carnal e cometeu o pecado do adultério. E ficou na dele, ficou quietinho por um ano. Não fosse o Senhor mandar enviar o profeta Natã lá na casa, lá no palácio, para, né, interpelá-lo, e ele, louvado é o nome do Senhor. Os irmãos conhecem a palavra, eu não vou me estender muito. Mas ele, depois desse ano, depois que o Senhor enviou o profeta Natã, e dito assim, quando o profeta Natã chega lá, o profeta Natã conta, né, uma espécie de parábola. Os irmãos sabem que ele fala que existia um homem rico, que tinha muitas ovelhas, era muito rico, e tinha um que tinha só uma cordeirinha. E veio um para visitar aquele homem rico, um amigo desse homem rico, e ele foi lá, e em vez de um homem rico, né, pegar uma das suas ovelhas, porque tinha muitas, não, foi lá e pegou a ovelhinha, a cordeirinha daquele próximo que tinha só uma, cujo alimentava-se com ele, né, estava no seu regaço, bebia do seu copo, diz a palavra do Senhor. E eu não vou me estender muito, os irmãos conhecem a palavra. Aleluia. E eu quero tirar deste salmo, né, alguns ensinamentos para a nossa vida, para que, como, né, não importa se nós estejamos no nível mais baixo, que possamos cair levados, né, influenciados pelo inimigo, mas o Senhor ainda nos concede o perdão, a graça, se nós chegarmos à sua presença com verdade, com sinceridade, com o coração contrito. Amém, irmãos? Amém. E eu quero tirar algumas lições deste salmo, louvado o nome do Senhor Jesus, porque é minha obrigação aqui nesta noite, como servo do Senhor, como mensageiro, né, trazer a palavra de ensinamento, trazer a palavra, né, que vai nos alimentar, trazer a palavra que vai nos direcionar e fazer com que nós possamos entender de que maneira devemos chegar ao Senhor, de que maneira podemos chegar ao Senhor, né, com sabedoria, para que alcançarmos a misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Amém, irmãos? A igreja do Senhor também é destruída, né, se lhe falta o conhecimento, se lhe falta o entendimento. E é obrigação nossa, não só minha, mas de todos aqueles que ocupam aqui este púlpito, ensinar o povo de Deus, trazer o alimento verdadeiro, o alimento que fortalece, o alimento que nos faz ser fortes diante das lutas. O alimento que nos faz ser fortes é o alimento esse do entendimento e da sabedoria da palavra do Senhor, de como devemos chegar na presença do Senhor, de como devemos, né, nos portar na presença do Senhor, para conseguirmos, né, o perdão, para andarmos na sua presença, perdoados por Ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E diz a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Em outras traduções diz que o meu povo, né, foi destruído porque lhe faltou o entendimento, né, irmãos? Conhecimento e entendimento vem ser a mesma coisa, amém, irmãos? Mas eu quero tirar desses versículos, deste salmo do qual nós lemos, lições para a nossa vida, amém, irmãos? Louvado o nome do Senhor Jesus. Davi, ele não recebeu o perdão do Senhor porque só fez essa oração, porque ele fez uma oração assim, corrida, simples: Senhor, me perdoa porque eu cometi pecado, eu fiz... Não, muitas coisas ele disse aqui, e está relatada neste salmo, que, né, fez com que Deus visse no coração dele que ele estava verdadeiramente arrependido. Amém, irmãos? Então, o que eu quero tirar de lição deste salmo, né, e a primeira lição que nós vamos tirar está no versículo 3. Os irmãos que quiserem acompanhar comigo, né, o que diz no versículo 3 do Salmo 51. Depois dele dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, né, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões,
segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E agora vem o versículo 3. E esta é a lição primeira de como que nós vamos conseguir o perdão, como que nós vamos conquistar o coração de Deus com a nossa oração. Não uma oração fingida, não uma oração falsa, não uma oração porque estamos com medo, mas uma oração verdadeira de arrependimento, né? Nós temos que estar contritos no nosso coração e sentirmos nojo daquilo que fizemos de errado. Assim o Senhor vê que nós queremos o perdão, que nós queremos Ele, nós queremos o perdão dEle para estarmos em comunhão com Ele, amém, irmãos? E no versículo 3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, amém, irmãos? Em primeiro lugar, quando tu for orar, pedindo perdão a Deus por algo que tu cometeu que está te incomodando, porque tu está sofrendo por causa daquilo, a primeira coisa, você tem que reconhecer e conhecer que você cometeu aquele pecado, e assim como ele diz, veja, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele começou a oração dele pedindo misericórdia segundo a benignidade do Senhor, não porque alguém estava fazendo algum mal para ele, não porque ele estava sendo culpado, não por causa que a Betsaiba era bonita. Senhor, ele não chegou com desculpa na presença do Senhor, ele não chegou e disse assim: olha, Senhor, o Senhor sabe, o Senhor vê, eu cometi esse pecado, eu sou homem, olha, a Betsaiba lá é muito bonita, eu não resisti. Não, ele disse: eu conheço as minhas transgressões, eu reconheço o meu pecado e ele está sempre diante de mim. Chegou com verdade na presença do Senhor, chegou com arrependimento sincero, e o Senhor já se agradou daquilo ali, porque quando nós chegamos com sinceridade, confessando na presença do Senhor, o Senhor já se agrada, o Senhor já diz: opa, eu vou trabalhar em favor desse cara, eu vou trabalhar em favor dessa irmã, eu vou trabalhar em favor dessa mulher, porque ela não chegou com fingimento. Ele não chegou com fingimento, ele chegou com sinceridade. Ele está reconhecendo que é pecador, ele está reconhecendo que ele é transgressor, e então agora eu vou trabalhar na vida dele, amém, irmãos? A primeira lição que nós podemos aprender é de chegarmos na presença do Senhor com sinceridade, confessamos. Quando tu cometeu algo, meu irmão, não te justifica: Senhor, eu não isso e aquilo, porque era demais, era aquilo, era aquele outro, assim como fez Adão, o Senhor disse assim para ele, e Eva, lá no jardim do Éden, disse: olha, vocês podem comer de tudo aqui, menos no fruto da árvore da vida vocês não mexam, e deu aquela ordem para eles. Satanás conseguiu convencer Eva, e a Eva conseguiu convencer Adão. Não é assim que diz a palavra do Senhor, irmãos? Só que Adão, quando o Senhor chegou no fim da tarde, diz assim que o Senhor foi passear pelo jardim do Éden e chamou por ele: Adão, Eva, olha que vocês estavam escondidos, porque tinham comido o fruto. E o que ele respondeu para o Senhor Deus, quando Deus disse assim para ele: onde é que vocês estão? Estamos aqui escondidos, nós estamos nus. Mas como é que vocês viram que estão nus? Vocês comeram do fruto que eu disse que não era para comer? O que Adão disse? Não vê dele dizer com sinceridade: Senhor, eu comi sim, eu não resisti, eu comi mesmo porque eu quis, a mulher me deu e eu comi. Não, ele tocou tudo para cima da Eva. Ele disse: olha, a mulher que tu me deu o fruto, para mim comer. Mas o Deus não tinha dado ordem para ele não comer? Se ele chegasse e dissesse: olha, Senhor, eu não resisti, a Eva me deu, eu comi. Mas eu não vou jogar as culpas para cima dela. Eu comi porque eu quis. O Senhor me deu ordem, e garanto que Deus tinha acontecido algo diferente ali. Evidentemente que tudo isso que aconteceu é para se cumprir a palavra do Senhor. Mas o que eu quero tirar dessa lição, que nós somos mestres em jogar as culpas para cima do outro.
Quando nós cometemos algo de errado, né, nós queremos colocar a culpa no outro. É porque quando o culto não está bom, é porque o pastor não está ungido. Quando o culto não está bom, é porque a irmã não cantou bem. Quando o culto não está bom, é por isso, é por aquilo. Não, a palavra do Senhor diz que aquele que procura, acha. Aquele que pede, recebe. Amém, irmão? Se você vem no culto para olhar para o pastor, para os defeitos do pastor, para os defeitos do irmão que vai pregar, para os defeitos da irmã que vai cantar, tu não vai receber nada. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que procura, acha. E aquele que bate, abrir-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então nós, né, sempre colocamos, né, a culpa nos outros e não olhamos para nós. Jesus disse, certa vez, quando uns estavam querendo ver os defeitos dos outros, né? Ele disse, por que tu não tira o argueiro dos teus olhos, né? Primeiro, né? Quer tirar, melhor dizendo, o argueiro dos olhos dos outros e não vê a trave que está no teu olho, né? E nós somos mestres, mas Davi usou, né, de sabedoria e confessou verdadeiramente, porque eu conheço as minhas transgressões. Amém, irmãos? Amém. Vamos aprender a orar. Quando fez algo de errado, irmão, não te desespera. Nós não temos um sacerdote que não possa, né, se compadecer, diz a palavra do Senhor. Nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer, pois ele é justo, né? E ele passou por tudo o que nós passamos, só que sem pecado. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos chegar na presença do Senhor com verdade. Senhor, eu errei. Senhor, eu usei de malandragem. Senhor, assim, chegue na presença do Senhor com verdade, não com meias verdades. Porque se nós chegarmos com meias verdades na nossa oração, o Senhor não vem com a vitória. O Senhor não te dá a vitória, porque você está faltando com a verdade, com aquele que é o dono da verdade, aquele que conhece a verdade e aquele que é a verdade. Amém, irmãos? Amém. Louvado o nome do Senhor Jesus. Esta é a primeira lição que nós, né, estamos tirando desta palavra. Aleluia. E no versículo 4, vamos ver o que diz o versículo 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O que quer dizer esse versículo, meu irmão? Ele reconheceu que pecou contra Deus. Não adiantava mais ele, né, sentir alguma coisa porque aquilo que ele fez contra Urias, porque já estava morto. Mas ele reconheceu que pecou contra Deus. Quando nós fizemos alguma coisa para um servo de Deus, nós não estamos pecando contra. Se eu fizer alguma coisa, um dano para a irmã Maria, né, eu não estou pecando contra ela, eu estou pecando contra Deus, pois é uma serva do Senhor. Amém, irmãos? Aí daqueles que, né, fizeram alguma coisa, tocar nos meus ungidos, diz a palavra do Senhor. Então quando nós fizermos alguma coisa, evidentemente que se eu fizer alguma coisa, causar uma tristeza, uma mágoa na irmã Maria, se eu puder, com certeza, se ela tiver vida ainda, se eu me arrependi, eu chego lá e peço perdão. Me perdoe, irmã, né, porque eu falei mal da irmã, mas eu falei sem saber, eu fui um nécio, né, me perdoa. Exatamente, nós temos que fazer isso. Mas quando não há oportunidade, nós pecamos contra Deus. Amém, irmãos? E ele reconheceu que tinha pecado contra Deus, pois ele tinha feito algo terrível contra um servo de Deus. Amém, irmãos? Mas ele diz assim na palavra, veja bem, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O que quer dizer isso? O Senhor é justo em falar que eu sou um pecador. O Senhor é justo em me condenar. O Senhor, louvado o nome do Senhor Jesus, fala a verdade e eu não tenho nada contra isso. Eu não posso dizer nada contra isso. E o Senhor é verdadeiro e puro quando julga. Amém? Reconhecer que tu é um pecador, que Deus não está te castigando porque Ele é mau ou porque Ele quer te ver sofrendo. É porque Ele é justo, Ele é amor, mas Ele é justiça. Amém, irmãos? Então o Senhor não pode passar a mão por cima do pecado. Se Ele está te oprimindo, se Ele está ali te julgando, tu está sentindo como Davi sentia lá no Salmo 32, louvado o nome do Senhor Jesus. Veja bem, louvado o nome do Senhor, o que diz Davi. E eu quero aqui, Salmo 32, veja bem, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada,
Amém, irmãos? E cujo pecado é coberto. Não é encoberto, é coberto pelo sangue de Jesus, né, irmãos? E naquele tempo era pelo sacrifício dos animais, simbolizando já, né, o sangue de Jesus, simbolizando que alguém inocente deu a vida, pagou pelo pecado de alguém que cometeu. Amém, irmãos? Louvado o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Amém, irmãos? Agora veja o versículo 3, aleluia, glória a Deus. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Ele estava falando, enquanto ele ficou quietinho, irmãos, daquele crime que ele cometeu lá com Batseba, mandando o esposo dela para a morte, né, e ficando com ela. E ele ficou quietinho durante 1 ano, né? Se não fosse Deus enviar o profeta Natan, porque Deus é misericordioso, tinha misericórdia, ele era um homem de coração, segundo o coração de Deus. Mas ele era falho, ele era pecador. Mas diz ele aqui, enquanto eu não confessei, os meus ossos se envelheceram. Lá no Salmo 38, ele chega a dizer assim, que não há nada ação no meu corpo, as minhas carnes estão apodrecendo, desgrudando dos meus ossos. O sofrimento desse homem era grande, porque ele não confessou, ele ficou quietinho, cometeu o pecado, achou que Deus não estava vendo, e ficou quietinho. Então o Senhor, né, pesava a mão dele, pesava não para destruí-lo, para que ele se arrependesse. É assim que acontece conosco, quando nós estamos escondendo algo de Deus, quando nós estamos escondendo algo do Senhor, achando que ele já se esqueceu, ou porque ele não está vendo. Não, se ele te ama, se ele está pesando a mão por cima de ti, é porque ele te ama. Se ele está pesando, você está sentindo teus ossos quebrarem, é porque ele te ama. Ele quer que tu te converta, ele quer que tu te arrependa, ele quer que tu reconheça, ele quer te perdoar, mas ele precisa ouvir da tua boca que tu cometeu o pecado, que tu é injusto, que tu é um pecador e que tu conhece a tua transgressão. Amém, irmãos? Amém. Que coisa maravilhosa, aleluia. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Olha aqui a palavra, ó. O meu humor se tornou em sequidão de estio. O que é humor, irmão? Não é aquele programa humorístico de humor. Humor é algo líquido que nós temos nas juntas, aquilo líquido que nós temos no joelho, que nós temos uma água no joelho, o nosso sangue, tudo que é líquido, né? No meio da nossa coluna tem aquela cartilagem ali, que eu esqueci o nome. Tudo que é líquido no nosso corpo é humor, que a medicina fala, humor, entendeu? Então ele não sentia mais, ele sentia tudo ringir no seu corpo. As águas que servem para lubrificar o nosso joelho, ele não tinha, ele estava sentindo tudo aquilo rígido, os seus ossos, a coluna. Então ele dizia, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Amém, irmãos? E ele, tudo por causa que ele não confessou. E veja bem o que diz a palavra do Senhor: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Amém, irmãos? Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, né, você vai escolher o quê? Esconder a tua transgressão ou confessar diante do Senhor? Não é fácil às vezes confessar, porque o ser humano ele é capaz de cometer coisas que tem ditadas que até Deus duvida. Eu não gosto de falar isso, mas é só para usar essa expressão. O ser humano é pecaminoso. Diz a palavra do Senhor, né, quando ele diz aqui, fui formado em pecado e desde o meu nascimento fui concebido pela minha mãe na iniquidade. O que ele quer dizer assim? Quando Deus, né, tirou, né, lá no livro de Gênesis, quando eles estavam cometendo aqueles pecados lá, terríveis, né, o Senhor disse que o pensamento do coração do homem era mau, continuamente. O meu espírito não vai contender com o homem eternamente. Ele não vai viver mais de 120 anos, diz a palavra do Senhor. Por quê? Porque o coração do homem é mau desde a sua meninice, diz a palavra do Senhor. Os pensamentos do homem é mau. E até aqueles que têm o Senhor, às vezes têm pensamentos maus, irmão. Graças a Deus pelo Espírito Santo, né? Que nós temos o Espírito Santo que nos contém, que nos molda, que nos transforma, que nos dá paz, que nos dá mansidão. Porque
senão nós éramos miseráveis, tá vendo? Amém. O homem é mau e para que os irmãos comprovem isso, não precisam falar. Veja a iniquidade que está a humanidade aí. Ninguém tem amor nenhum por ninguém. Eles matam por uma bala, por um chiclete. Uma vida humana, né, não tem valor. Uma árvore tem mais valor do que a vida humana, né, irmão? Vê a maldade do coração do homem. Mas eu não vou me estender muito. E quero ainda falar, né, sobre esse versículo 4. Né? E o que quer dizer esse versículo 4? Pequei contra o Senhor somente pequei. Ele estava reconhecendo que era justo o que o Senhor estava fazendo com ele. Era justo o Senhor apertar ele. Era justo as dores que ele estava sentindo. Porque ele tinha pecado e ficou quietinho e não confessou. Amém, irmãos? Amém. Saber e entender que pecou, né? Porque o pecado, irmãos, é uma dívida com Deus. Quando nós pecamos, nós temos uma dívida, nós criamos uma dívida com Deus. E essa dívida tem que ser paga. E como é que nós podemos pagar essa dívida? Chegar aos pés do Senhor com arrependimento, com o coração contrito e pedir perdão. E então o Senhor se compadece, nos perdoa e a dívida está paga, né, irmãos? E quando a dívida é paga, que o Senhor, né? Bem-aventurado o homem cujo Senhor não imputa, né, transgressão, diz a palavra do Senhor. Então quando Ele te perdoa, né, tu está naquele sentimento, está apertado, está ali sofrendo com angústia, mas quando tu confessa, Ele te perdoa, parece que vem uma mão e assim arranca aquilo, e tu sente uma paz, um gozo maravilhoso na tua vida, né, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. No Salmo 38, ele fala coisas tremendas esse homem passou, e nós devemos aprender da palavra do Senhor, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne, por causa desse pecado, por causa dessa transgressão, que ele ficou quietinho e não queria confessar o Senhor. E o que quer dizer, irmãos? Eu andei pesquisando, né? Os meus lombos estão cheios de ardor, né? O meu corpo está queimando de febre. Já pensou, irmãos? O sofrimento que estava esse homem, tudo porque não quis confessar, quis esconder do Senhor, mas o Senhor oferece perdão para aquele que confessa, pois eu já citei, né? Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Eu quero já encaminhar para o encerramento. Aleluia. Né? Veja o que nós podemos aprender com este salmo também. No versículo 7, veja o que diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Quando ele diz essa palavra para Deus, o hisopo, irmão, era um ramo, uma árvore, um arbusto, do qual quando eles faziam o sacrifício, eles submergiam aquele arbusto, como se nós, quando a gente vai fazer um churrasco, que a gente pega um pé de salsa, molha assim na salmão quando fica meio fraco de sal e chuvisca ali na carne, né, irmão? O hisopo era uma planta parecida, assim, que daí eles borrifavam o sangue assim para o perdão dos pecados, né? Para a purificação, louvado o nome do Senhor Jesus. Então ele diz aqui, né? Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O que quer dizer isso, irmão? O desejo de ficar limpo, o desejo de estar limpo na presença do Senhor. Aleluia. Este era o sentimento do coração deste homem. Mas eu vou adiante ainda, louvado o nome do Senhor Jesus, porque enquanto o homem está sujo, ele não tem alegria, irmãos. Enquanto ele não confessa, enquanto ele não está limpo na presença do Senhor, ele não tem alegria. Louvado o nome do Senhor Jesus. Veja o que diz o versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele tinha o desejo de ficar limpo, porque ele pediu: limpa-me com hisopo, para que ele pudesse sentir alegria novamente na vida dele. Louvado o nome do Senhor Jesus. Veja o versículo 10, eu já vou encerrar, né? Louvado o nome do Senhor Jesus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Eu vou dizer para os irmãos o que quer dizer essa palavra. Aleluia. O espírito reto, às vezes as pessoas não entendem o que quer dizer essa palavra, mas cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse está claro, os irmãos entendem. Renova em mim um espírito reto. O que é um espírito reto? Um espírito firme, um espírito novo.
Amém, irmãos? Amém. Um espírito que não saia, não fique tutibiando, né? Cocheando em dois pensamentos, como diz a palavra do Senhor. Nós temos que ter um espírito só reto diante do Senhor. Não importa a luta, não importa, né, aquilo que nós devemos passar, mas que o nosso espírito permanece reto e sempre firme, né, no nosso propósito com o Senhor. Amém, irmãos? E esse era o desejo de Davi. Louvado o nome do Senhor Jesus. O desejo de ser mudado e renovado. Amém, irmãos? Veja quantas lições nós podemos aprender neste salmo. Ele não fez uma simples oração, né? Aquela oração fútil ali, aquela oração, né, falsa às vezes, como fez aquele louvado fariseu, né, que chegou, né, lá no livro de Mateus nos fala desse fariseu e do publicano. Um chegou, Senhor, o fariseu, o que era o grandão lá, chegou e disse: Senhor, porque eu não sou como eles, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro, né? E aí o publicano, né, disse que não teve coragem nem de olhar para cima, mas ele disse assim, batia no peito e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Amém, irmãos? E o Senhor disse para ele, para aquele que estava falando para a multidão, e disse: aquele, né, falou daquilo que ele tinha no seu coração, mas, né, aquele que falou e confessou e disse que era um pecador, este saiu justificado, diz a palavra do Senhor. Porque ele não disse que ele era grande, porque ele fazia acontecer. Não, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Oh, glória a Deus. Se colocou humilde na presença do Senhor, confessou que ele era um pecador. Ele não disse que ele não era, ele disse: eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Este saiu justificado, diz o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Que coisa boa sentir a presença do Senhor. Eu vou encerrar com o versículo 11. O versículo 11, tem muitas lições que nós podemos aprender nesse salmo, mas o tempo é curto, né? Está exíguo o nosso tempo, e eu quero só, né, falar um pouquinho no versículo 11, aonde nesta oração de Davi, esta oração sincera, esta oração de arrependimento, né, o salmista ele pede a Deus que o purifique e renove interiormente. Veja o versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. A coisa mais triste para um homem e mulher de Deus, louvado o nome do Senhor Jesus, né? A coisa mais triste é ele perder a comunhão com o Senhor. A coisa mais triste é que um homem e uma mulher que já sentiu a presença do Senhor, que já glorificou o nome do Senhor, que já participou dos cultos, era renovado, era cheio do Espírito Santo, agora não sentir mais a presença do Senhor. É a coisa mais triste. Não existe nada que pague, irmãos. É a nossa comunhão com o Senhor, é sentirmos a presença do Senhor. E Davi estava numa tristeza profunda. Louvado o nome do Senhor Jesus, porque ele chegou a dizer: louvado é o nome do Senhor Jesus, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Um homem que não sente mais a presença do Senhor e que não tem mais o Espírito Santo na sua vida é pior do que um cão. É pior do que um cão, porque o cão ele vai morrer e terminou para ele, né? Porque a vida dos animais é no seu sangue, mas nós temos uma vida eterna. E aquele que não tem comunhão com Deus, aquele que não tem o Espírito Santo, não é dele. Ele vai viver nas profundezas das trevas sem a comunhão com Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. E essa era a tristeza deste homem. Aleluia. Essa era a tristeza de Davi. Não retires, louvado, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Oh, meu irmão e minha irmã, nada vale a pena, né? Nada vale a pena. Se você precisa confessar, confesse. Se você precisa pedir perdão, peça. Não importa o que seja, mas peça. Porque não existe nada mais triste do que o homem e a mulher de Deus não sentir mais a presença do seu Deus e não ter o Espírito Santo no seu coração. É coisa triste, irmão. É quando o Espírito Santo se afasta de nós. Eu já senti isso, irmãos.
eu já senti, né, que o Espírito Santo se afastou por algo que eu disse, algo que eu falei. O Espírito Santo, ele é sensível, e falei um palavrão e senti que o Espírito Santo se retirou de mim, e eu fiquei numa luta tremenda, e por isso que o Senhor colocou essa palavra no meu coração, irmãos, né? Só por um palavrão que eu disse, mas eu já caí de joelhos no chão e pedi a misericórdia do Senhor, e senti novamente o Espírito Santo vir para a minha vida, e eu fiquei alegre, eu fiquei feliz. Mas a sensação que eu tive, irmão, de sentir que o Espírito Santo se afastou de mim pelo pecado que eu cometi, é a coisa mais triste do mundo. Então não perca esta comunhão, não perca a presença do Senhor, não perca a unção do Espírito Santo e a habitação do Espírito Santo em ti. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E então, meus irmãos, aleluia, é a coisa mais triste, como disse, mas ele orou com sinceridade. E para encerrar, né, depois que ele orou e sentiu, louvado é o nome do Senhor Jesus, a presença novamente, ele disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que é um espírito voluntário, irmãos? É um espírito obediente, um espírito que está, ele é um voluntário, como diz, quando alguém está precisando no exército, seja, quem é que se oferece para me ajudar? Sempre tem aquele pessoa que está, eu me ofereço, eu estou aqui, né? Então o Senhor gosta que nós estejamos sempre voluntários na sua presença. Eu preciso do pastor João Luiz lá em tal lugar. Eis-me aqui, estou aqui, Senhor, para te servir. Amém, irmãos? Renova em mim a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário, ou seja, um espírito obediente. Amém, irmãos? Que possa essa palavra entrar no teu coração, que possa você aprender com a palavra do Senhor, assim como eu tenho aprendido também. Aleluia. Que possa nós começarmos a aprender a orar, porque o Espírito Santo diz que, a palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos orar como se deve, mas a palavra do Senhor nos ensina a orar. Então, confessar, o que é que nós podemos fazer então, irmãos? Reconhecer as nossas transgressões, conhecer e reconhecer, amém, irmãos? Amém. Ter o desejo de ser limpo, ter o desejo de sentir a presença do Senhor, clamar pela presença do Senhor. Quando nós não estivermos mais sentindo a presença do Senhor e sentirmos que o Espírito Santo está se afastando, clame ao Senhor, porque a coisa mais triste é nós não podermos sentir a presença do Senhor. Amém, irmãos? Que essa palavra possa adentrar o nosso coração, que nós possamos aprender a orar como Davi. Amém, irmãos? Amém. Que o Espírito Santo venha a falar mais ainda o coração de cada um nesta noite. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Quem recebe esta palavra, louvado ao nome do Senhor Jesus. Toma posse desta palavra, louvado ao nome do Senhor Jesus. Eu quero passar para o nosso pastor fazer o encerramento. Aleluia. Pastor Manuel.